O assunto da entrevista de hoje é Anjos da Guarda, como atuam e como nos ajudam nesta encarnação. Nos acompanhe nesta reflexão. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando o nosso bate-papo do programa A Vida em Foco e com imensa alegria em receber Cosme Massi mais uma vez. Muito obrigado, uma alegria estarmos aqui. O nosso professor, nosso amigo, companheiro que tem dado um contributo extraordinário na pesquisa da obra de Allan Kardec. E recentemente, Cosme, você lançou uma plataforma chamada Kardecpedia ou Kardecpedia para os estrangeiros.com e você correlaciona, facilitando a vida de quem pretende conhecer o Espiritismo, as obras fundamentais da ciência espírita. De onde você teve essa ideia? O que te motivou? Que história aqui? Na verdade, a gente achou que seria muito adequado colocar disponível para todo mundo as experiências daqueles que estudam o Espiritismo. Então, um grupo de amigos, junto conosco há muito tempo, tem estudado a obra de Kardec, fazendo relacionamento entre os livros. Então, a gente achou que esse trabalho, que servia muito mais para um grupo de pessoas, podia se tornar um trabalho para todo mundo, que todo mundo pudesse estudar os 23 livros de Kardec relacionados entre si. Daí nasceu então a ideia de fazer isso num ambiente informatizado via internet para atender o mundo inteiro, em 4 idiomas inclusive, para que as pessoas possam estudar as obras de Kardec. Sinceramente falando, é um período novo para quem estuda Espiritismo. É uma grande revolução. Muito embora você que esteja envolvido não perceba, mas quem está de fora e acessa é o que faltava. Ele deve marcar uma era nova para todos aqueles que estudam, talvez uma mudança na cultura espírita de modo geral, que você está exaltando o que importa ser exaltado, que é Allan Kardec. A nossa intenção é ser útil ao estudioso da doutrina espírita, que quer conhecer o pensamento de Kardec em todas as suas obras. Esse foi o objetivo deste projeto Kardecpedia, tornar Kardec mais acessível ainda para todas as pessoas que queiram aprofundar. E eu sei que teve um custo enorme e está de graça para o nosso público. Isso é maravilhoso. Parabéns, Cláudio. Então, obrigado. Eu venho aqui em nome de todos agradecer você. Por Nós agradecemos aos amigos que nos ajudam, que nos ajudaram a manter esse projeto disponível para todo mundo. E estamos aqui agora para falar sobre... São várias perguntas que o nosso público acabou fazendo, colocando temas e as perguntas relacionadas a esse tema. Participação intensa do nosso público no Facebook, através de e-mail, e uma das que chegaram aqui é a respeito de anjos de guarda. O que fazem, como interferem em nossas vidas. E a primeira pergunta que eu tenho para você é se nós poderíamos indagar a respeito das diferentes espécies de espíritos que se miscuem na vida humana, como espíritos familiares, qual a distinção entre esses espíritos, se o anjo da guarda permanece nessa posição para sempre no decorrer das existências. Então, o que é um anjo da guarda? E se ele sempre tem esse papel no decorrer das nossas existências? Sempre vamos ser o mesmo anjo da guarda? Muito boas as perguntas. Como o nosso tempo é sempre bem controlado, eu já recomendo àqueles que querem aprofundar o tema, que lá mesmo na Kardecpedia podem botar a palavra anjo de guarda ou anjo guardião, que vão encontrar as referências de Kardec sobre esse tema. Em particular na pergunta 495 de O Livro dos Espíritos, onde o tema anjo de guarda é explorado de uma forma muito profunda e competente. Então já recomendo, porque o que vamos tratar aqui vai ser muito rápido. Já pode ir batendo já pode agora, entrando lá na Kardecpedia e achar o tema e se aprofundar nesse tema. Nessa pergunta 495 lá de O Livro dos Espíritos, relacionamentos com várias outras partes da obra de Kardec que trata do mesmo tema. Todos temos anjos de guarda, anjos guardiões? Todos. Nessa doutrina do anjo guardião que Kardec coloca nesse item, ele mostra o seguinte: nós, espíritos da terceira ordem, espíritos imperfeitos, aqueles que cultivamos ainda ciúme, inveja, mágoa, ódio, temos um espírito de ordem superior, portanto, no mínimo da segunda ordem. Ser da segunda ordem significa que ele não cultiva essas emoções ruins. Isso é uma regra? Isso é uma regra. Quer dizer, todo indivíduo tem um anjo guardião de uma ordem superior. Kardec dividiu os espíritos em 3 grandes ordens. A terceira ordem, os imperfeitos, a segunda, os bons, e a primeira, os puros. Então, se somos da terceira ordem,
porque cultivamos ainda essas emoções ruins, temos um anjo guardião que é no mínimo da segunda ordem, ele é da ordem superior. Imagina se nós tivéssemos um anjo guardião que cultivasse as emoções que a gente tem. Seria um desastre. O anjo guardião não cultiva ciúme, inveja, mágoa, raiva, ódio. Ele é da ordem superior, portanto é no mínimo da segunda ordem. Claro, se alguém fosse da segunda ordem, o que é muito raro na Terra, ter uma pessoa encarnada que seja da segunda ordem, porque ele deveria jamais cultivar essas emoções ruins, este da segunda ordem teria um anjo guardião da primeira ordem, um espírito puro, o que é muito, muito raro um encarnado num mundo de provas e expiações ser da segunda ordem. Há notícias de algum espírito puro passando aqui pela Terra? Na verdade, Kardec coloca de forma muito clara na obra Gênese, ao estudar a natureza de Jesus, procure Natureza de Jesus na Kardecpédia, você vai achar exatamente esse título que Kardec diz textualmente que Jesus era um espírito da primeira ordem, um espírito puro. Agora uma coisa, Cosme, um anjo guardião, ele só tem um, por assim dizer, tutelado? Ou ele pode ter vários simultaneamente? Ele pode ter vários. Lembra que sendo um espírito da segunda ou primeira ordem, ele é muito evoluído. Então ele pode ter vários protegidos. O que a regra, o que a lei natural estabelece, e é importante lembrar que a lei do anjo guardião é uma lei natural. Isso é uma lei de Deus. Todo espírito terá um anjo guardião que é de ordem superior, com exceção do espírito puro, porque como não tem uma ordem superior ao espírito puro, o espírito puro não teria um anjo guardião, porque seria desnecessário. Mas há uma lei natural, todo espírito que não seja puro tem um anjo guardião. Então isso é uma lei. E esse anjo guardião nos protege, nos orienta na medida das nossas necessidades. Então todos que sejam da terceira ou segunda ordem, tem um anjo guardião. Tudo bem, Cosme. Nós vamos fazer um intervalo, a coisa passa muito rápido quando a gente está conversando com você, né, para saber como é que a gente faz contato com esse anjo guardião, como é que é a interferência dele na dinâmica das nossas vidas. Okay? Fazemos um intervalo e é você que nos acompanha, fique, que nós já voltamos. Aguarde alguns instantes. A Vida em Foco vai para uma pequena pausa e logo retornaremos com o segundo bloco de entrevistas. Até já! Retornamos com o segundo bloco da entrevista de hoje, trazendo o tema Anjos da Guarda. Vamos assistir! Muito bem, estamos de volta, que bom que você permaneceu conosco. Estamos conversando com Cosme Massi, que na nossa opinião é um dos maiores estudiosos, pesquisadores do espiritismo no mundo, Cosme, para não exagerar muito, né? Para não ir para fora da Terra, mas não somos muitos espíritas no mundo, né? Então estudar a obra de Kardec é complexo, é isso mesmo? É complexo? Não, a obra de Kardec é simples. Mas para mim é complexo, para você é assim. Vamos colocar as coisas no lugar. Não, é uma obra simples, mas profunda. Simplicidade e profundidade pode caminhar juntos. Mas é muito rica, sendo profunda. Esse é um grau de sofisticação, né, da inteligência. É verdade. Cosme, nós estamos falando sobre anjos de guarda. Então, você mais ou menos definiu quem são, como funciona essa regra de hierarquia, de tutela. Perguntei se um anjo de guarda pode ter vários tutelados ao mesmo tempo. Você respondeu que sim, afinal de contas são espíritos que estão acima de nós, têm essa capacidade. Agora, eles interferem no nosso livre-arbítrio? Não, no sentido rigoroso da sua pergunta, não poderiam interferir. O livre-arbítrio também é uma lei natural. E um espírito superior sempre respeita as leis naturais. Nós, os espíritos inferiores, é que buscamos violar as leis naturais. Eles não violam as leis naturais, portanto, eles têm que respeitar a nossa liberdade. Mas nos orientam, nos aconselham, que é a forma adequada de um bom professor. Não é impor ao estudante aquilo que o estudante não deseja. Ele respeita os nossos desejos, respeita a nossa liberdade. Mas sugerem, orientam, ajudam, auxiliam, que é o papel deles. Existe uma combinação entre o anjo de guarda e o seu tutelado antes da encarnação? Eles conversam, combinam as providências? Ou isso é, depois que encarna, você vai ser designado para ser anjo de guarda? Tem informações sobre isso? Na verdade, o que Kardec nos coloca é que quando nós vamos encarnar, nós escolhemos a nossa vida de provas e expiações. Claro que essa escolha é sempre com a orientação do nosso anjo guardião, para que a gente faça a melhor escolha possível, aquela que seja mais adequada ao nosso progresso. Então, nós escolhemos nossas provas e expiações.
com essa orientação deles, com certeza. Você acha então que a função deles, a rigor, ela está assim, ó, você está desviando do caminho, talvez vá por aqui, dão sugestões. Sugestões, orientações, nos dão força, nos dão condições de enfrentarmos as dificuldades do caminho, nos sustentam nesse processo, nos orientam, respeitando, obviamente, a nossa liberdade, senão não seria o papel de um orientador. Aliás, se não respeitasse a liberdade, não daria condições para a pessoa aprender por si mesma. Cada um tem que aprender pelo seu próprio esforço. E de que modo se dá essa interferência deles? Como é que é a mecânica da coisa? Por vários caminhos, quer dizer, principalmente pelo caminho da mente, do pensamento, né? Por isso a importância, por exemplo, da prece constante e permanente para entrarmos em sintonia, capturando os seus pensamentos, suas sugestões. Então eles nos orientam pelo pensamento, dando sugestões durante o processo em que nós estamos no estado de vigília e durante o sono. Aí já não é pelo pensamento, dialogando conosco. Daí a importância da prece ao deitarmos, orando para que possamos dormir e nos encontrarmos com eles, porque também temos a liberdade de dormir e irmos para onde quisermos. Podemos nos encontrar durante o sono com comparsas em crimes, se nós somos criminosos. Então a escolha pela prece de encontrar-se com eles após o sono. E aí sim nós podemos dialogar com o anjo guardião durante o sono, acordando mais tranquilos, com mais vontade de viver, de trabalhar e de ser útil. Uma prece específica para aquele que nos assiste, para aquele que nos ouve, que às vezes talvez não compreenda que o Espiritismo não tem fórmulas mágicas, né? Não tem uma rigidez nesse sentido. É uma prece específica? Como é que você faz isso, Cosme, no seu dia a dia? É essa prece do coração, em que você abre o coração para esse Espírito e para Deus, pedindo que Ele te auxilie. Claro que algumas pessoas têm até dificuldade, às vezes, de formular isso. Kardec tem na obra o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo das preces, modelos até de preces a serem dirigidas ao anjo guardião. Exatamente para aquelas pessoas que às vezes têm dificuldade de coordenar o pensamento com as palavras. Mas o que importa não é o conjunto de palavras, mas o sentimento, o pensamento. De que forma eu me coloco no meu mundo interior quando penso e peço ajuda desse espírito protetor. Então não há uma fórmula fixa, a não ser o princípio geral de que a palavra ou o pensamento deve corresponder aos meus sinceros desejos e intenções. Falando um pouco da sua experiência, você faz isso antes de dormir? Pela manhã? Como é que você... Faço. Porque você tem uma dinâmica psíquica enorme, você é elétrico, né? Você está sempre pensando. Eu tenho por hábito fazer isso há muito tempo. Eu não durmo sem orar o meu anjo guardião e não acordo sem orar o meu anjo guardião. E mesmo durante o dia, em momentos de trabalho, de dificuldade, em contextos profissionais em que eu preciso de ajuda para dominar as minhas emoções ruins, que ainda sou espírito imperfeito, para enfrentar as minhas dificuldades, eu sempre faço uso da prece ao anjo guardião. E é incrível como você percebe no seu mundo íntimo a presença deles, a orientação, o pensamento. É tão importante essa interação do homem com o anjo guardião que levou Kardec, em O Livro dos Médiuns, a dizer que neste sentido de interagir com o anjo guardião, todos somos médiuns. Quer dizer, não é preciso ser médium psicógrafo, psicofônico, vidente, para fazer contato com o anjo guardião. Todos, sem distinção, podemos ouvi-los na intimidade do nosso pensamento. Bem, Cosme, eu teria mais perguntas a fazer, mas nós chegamos ao final desse papo a respeito, básico, a respeito de anjos guardiães, e agradeço você. E recomendamos aquilo que dissemos no começo. Vão à Kardecpedia e se aprofundem no tema anjo guardião. Então entrem lá naquela busca da Kardecpedia, bote o termo anjo guardião e vocês vão encontrar muitas referências nos 23 livros de Kardec que estão lá à disposição e que tratam de uma forma ou de outra sobre o anjo de guarda. Muito obrigado, Cosme, mais uma vez pela sua boa disposição. Obrigado. E a você que nos acompanhou também a nossa gratidão. Tenha um dia de reflexões. Permaneça conosco, que o programa continua.